Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, à medida em que os fiéis leigos vão estudando mais a doutrina católica, vão compreendendo mais como deve ser celebrado os sacramentos, especialmente a Santa Missa, vão compreendendo como deve ser a atuação dos seus pastores, bispos e sacerdotes para conduzir o povo de Deus, quanto mais estudam, quanto mais hoje, com a facilidade de comunicação, quanto mais eles têm acesso à orientação, à doutrina da igreja, tanto mais desolados eles se tornam, devido à constatação de que, na grande parte das vezes, existe uma discrepância, existe uma diferença muito grande entre aquilo que a igreja ensina e aquilo que os seus pastores, bispos e sacerdotes efetivamente têm feito em suas dioceses, em suas paróquias. Quando um fiel se depara com situações como esta de missas profanas, missas onde se introduz elementos estranhos, como missas afros, missas sertanejas, missas country, missas carismáticas, missas com danças e introduções de rituais completamente alheios e estranhos à a liturgia que manda a Santa Igreja, como deve fazer este fiel? Qual é a reação que deve ter quando os fiéis constatam que os seus bispos, muitos deles, e os seus párocos também, usam da sua autoridade para poder, então, impor doutrinas erradas, para poder promover o socialismo marxista, para poder induzir os fiéis a aceitarem uma pauta de esquerda, não é? Rejeitando a doutrina da igreja no que toca a esse tipo de situação que condena o marxismo, que condena o socialismo, que condena o comunismo. Muitos fiéis, então, caem na desolação, alguns na indignação, outros no desânimo, e perguntam o que fazer. Quando se deparam, por exemplo, com situações de abusos litúrgicos, onde sacerdotes colocam fiéis leigos como que para concelebrar, fazendo partes de orações ou orações que somente sacerdotes podem fazer. Quando então, abusando da sua autoridade, acabam ali impondo comunhões self-service, colocando os fiéis para fazer autocomunhão, deixando a âmbula com o Santíssimo Corpo de Deus e ali com o Santíssimo Sangue de Cristo, para poderem eles mergulharem a hóstia no sangue e fazerem a autocomunhão. Quando os fiéis se deparam com uma pregação permissiva, quando eles usam, deixando de usar da sua legítima autoridade, não coíbem os abusos, a imodéstia dentro da igreja, mulheres seminuas, homens também de maneira imodesta. Quando estes pastores de alma, eles não instruem os fiéis na verdade, não usam da sua autoridade para transmitir o evangelho que eles juraram, enfim, defender. Quando estes fiéis, estes sacerdotes, quando estes bispos, quando estes pastores de alma, por exemplo, enfim, deixam com que lideranças católicas entrem na maçonaria, ou, pior ainda, aceitam maçons ocuparem cargos dentro da igreja, seja na liderança de movimentos, de pastorais, até mesmo como ministros da Sagrada Comunhão. Quando estes admitem dentro das fileiras de lideranças católicas pessoas comprometidas com partidos ou organizações que são abortistas, partidos abortistas, socialistas, marxistas, como é o caso de PT, PCdoB, PSOL, PDT e tantos outros comprometidos com esta agenda anticristã que defende o aborto, que defende a ideologia de gênero, que defende a liberalização das drogas, que defende, enfim, a abolição da propriedade privada e assim por diante. Pessoas que estão dentro das nossas igrejas dando orientações, formações e conduzindo o rebanho de Deus, pautando a igreja com as ideologias revolucionárias. Porque quando os fiéis vão denunciar estas coisas, ou pelo menos apresentar a sua inquietude, a sua insatisfação, a sua perplexidade aos seus pastores, por que eles são então tantas vezes rechaçados? São tidos em contas de pessoas radicais, fundamentalistas, retrógrados, enfim, fechadas, ultraconservadores, ultra de direita, ultra tradicionalistas e assim por diante. Quando na verdade a única coisa que eles querem é serem católicos. Tudo que eles desejam é ver pregada na sua igreja, na igreja na qual eles acreditam. Tudo que eles desejam é ver a pregação daquilo que a igreja sempre pregou durante esses 2000 anos.
Quando tudo que eles querem é uma liturgia celebrada com dignidade, do jeito que manda o missal, porque acreditam que por meio da ação litúrgica Cristo se faz presente para poder santificar o seu povo. Tudo o que desejam serem conduzidos como ovelhas na santidade, terem uma direção espiritual que os ajude a serem pessoas melhores, cristãos autênticos, e que os ajude a se desvencilhar do pecado e das falsas ideias que têm aí seduzido tantos no mundo moderno e por isso mesmo destruído vidas, famílias e pervertido a sociedade. É isto que o nosso povo quer. E por que eles se deparam com esta oposição de muitos dos seus bispos e pastores? Porque quando alguém coloca estas coisas tão gritantes e óbvias diante aí da face dos seus pastores, por que eles são tratados como se fossem então marginais? Por que então são tratados como se fossem inimigos da igreja, divisores e assim por diante? Por que isso tem acontecido? E quando isso acontece, qual deve ser a reação dos fiéis? Como devem atuar? Então, meus amados irmãos, lembremos-nos de algumas coisas bem básicas para que a gente não, em nossa indignação ou na constatação destes desmandos, dessas infiltrações políticas de esquerda revolucionária dentro da igreja, quando da constatação desses abusos litúrgicos e da pregação de heresias dentro da igreja, para que nós não sejamos depois usados pelo próprio inimigo para poder ainda aumentar o problema. Vejam só, a luta ela é antes de tudo espiritual. Portanto, devemos manter a nossa vida de oração. Vocês que se deparam com essa situação em sua paróquia, em sua diocese, enfim, não deixe de rezar. Não deixe de frequentar a Santa Missa, a não ser que você tenha ali a opção de frequentar em outro lugar católico, de unidade com a igreja. Se você não tem essa opção, esteja ali, porque Jesus está ali, sofrendo ali a profanação, sofrendo os desmandos, sofrendo a infidelidade de muitos dos seus ministros que foram consagrados para servi-lo, e também o povo de Deus, mas que não atua de acordo com a verdade do Evangelho, de acordo com a doutrina da igreja. Esteja ali, não fuja, não saia. Mesmo que o seu coração doa por ver tantas profanações, faça como ensinou o anjo de Portugal, ofereça a Deus, reze por aqueles que não rezam, ame por aqueles que não amem, repare por aqueles que profanam. Procure então reparar o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus e as ofensas que ele sofre por parte daqueles que, ou conscientes ou não, acabam fazendo tudo o contrário o que a igreja determina que se faça. Mantenha a sua vida de oração. Reze o terço todos os dias. Não se deixe abater pelo desânimo. Ainda que você tenha sido humilhado por muitas destas lideranças, bispos ou padres, que, usando da sua autoridade, querem inibir, querem coibir a piedade, querem proibir as pessoas de comungar na boca, de joelhos, de usar o véu, de fazer a consagração a Nossa Senhora, querem impedir as pessoas de pregarem a doutrina católica que fala sobre os novíssimos, o céu, o inferno, a salvação, a condenação, enfim, a morte, o juízo. Querem impedir isto, porque dizem que é muito radical. Querem impedir que se viva da maneira como Deus mandou, que não participando destas profanações litúrgicas, não dançando, não batendo palmas na Santa Missa, porque sabendo que a missa é o sacrifício do Senhor. Mesmo quando vocês são humilhados por conta desse esforço de viver a verdade, desse esforço de viver aquilo que é correto, não desanimem. Permaneçam na igreja, porque a igreja não pertence ao padre, a igreja não pertence ao bispo, a igreja pertence a Deus. Se nós estamos na graça do Senhor e nós estamos unidos a esse corpo místico, nós também estamos ali como tijolos, pedras vivas dentro desta igreja, deste templo espiritual. Permaneça na igreja de Deus. Procure rezar para ter estrutura, para ter força espiritual, para que você tenha a graça da perseverança, mesmo em meio a estas dificuldades todas. Se você já foi rechaçado, humilhado pelo fato de ter querido comungar na boca ou de joelhos, você não ceda por causa disso. Não meta a mão em Jesus, porque é direito seu receber Jesus na boca, de joelho, direito seu da mulher cristã usar o véu, vestir-se com modéstia e assim por diante. Você permaneça dentro daquilo que é a verdade, dentro daquilo que é o direito que a igreja te faculta, com o qual a igreja te brinda. Não ceda por conta dos desmandos, por conta do preconceito de muitas das lideranças. Do outro lado, não perca o respeito com o seu pároco, não perca o respeito com o seu bispo, mas perder o respeito
Perder o respeito não significa, não perder o respeito não significa calar-se ou omitir-se diante das heresias, diante dos abusos litúrgicos e diante desta infiltração, consciente ou não, destas ideologias dentro da igreja, instrumentalizando o povo de Deus para promover a agenda da esquerda revolucionária. Não pode calar. Então, apresentar os erros, cobrar explicações, cobrar coerência dos nossos pastores, bispos ou padres, com aquilo que a igreja sempre ensinou, é dever de cada um dos fiéis. As pessoas elas não podem se acovardar, e há muitas pessoas confundindo humildade com covardia, respeito com omissão. Estas coisas não podem ser tidas como sinônimas, de maneira alguma. Alguns pensam que em nome do respeito aos bispos, aos padres, não se pode falar nada, mas isso é mentira. É em nome do respeito a Deus, que deve ser amado acima de todas as coisas, que os fiéis não podem se calar. É em nome do respeito à verdade, da coerência com a própria consciência diante de Deus, é que não podem se omitir diante destas coisas graves que vêm acontecendo. Seja a introdução de heresias, sejam abusos litúrgicos, seja o ensino de ideologias dentro da nossa igreja. É preciso colocar diante dos nossos pastores a verdade do Evangelho, colocar a verdade do Evangelho conforme a igreja o entende, colocar a doutrina que o magistério nos ensina durante esses 2000 anos, confrontá-los com isso e pedir coerência, porque os católicos, como vai dizer o direito canônico, têm o direito de receber doutrina católica de verdade por parte dos seus pastores de alma, por parte dos bispos e dos sacerdotes que os pastoreiam. Têm o direito de participarem de celebração digna dos sacramentos, especialmente da Santa Missa, da Santíssima Eucaristia. Portanto, podem e devem cobrar. Então, deixar de fazê-lo é covardia, é respeito humano, que pode condenar a si e a muitos outros, que talvez sejam menos instruídos, que sejam mais simples e que não se dão conta da loucura que está acontecendo. Colocar com humildade, com respeito e reverência aos seus bispos, aos seus padres, estas situações é ajudá-los, na verdade, é ajudá-los a abrir os olhos para aquilo que está acontecendo, ou pelo menos a demovê-los, e se não consegue, pelo menos a apresentar à comunidade aquilo que é o que a igreja ensina, e assim cada um poderá então confrontar-se com sua própria consciência e juntar-se ao coro daqueles que desejam doutrina católica verdadeira e liturgia dignamente celebrada. Meus amados irmãos, não percam a piedade. Não deixem de rezar, não deixem de se confessar. Como pediu a Nossa Senhora em Fátima, rezem o terço todos os dias. Confessem-se quinzenalmente, ou pelo menos uma vez no mês. Busquem participar da Santa Missa. Tá? Se você tem a opção de ir para algum lugar mais piedoso, onde há o respeito à liturgia, você pode fazê-lo, porque ninguém é obrigado a ir aonde tem esses desmandos. Mas, se você não tem outra opção, na sua cidade só tem aquela paróquia, então participe ali. Não deixe de ir à Santa Missa. Não é? Repare, como já foi dito, repare o coração de Deus. Repare o coração de Deus, ofereça ali as suas orações, as suas lágrimas, a sua dor, em reparação por aquilo que está acontecendo que não agrada o Senhor. Depois, busque estudar. Aumente o seu conhecimento. É preciso que você gaste tempo na busca daquilo que é necessário para a sua santificação, para a sua salvação, daquilo que é necessário para a santificação da sua família, para que você possa formar os seus filhos, para que você possa instruir as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, ou ajudar os seus irmãos ou os seus pais, aos seus irmãos de caminhada, a saberem o que é correto, para viverem aquilo que agrada a Deus e se afastarem do pecado e da mentira, das enganações que hoje aí têm sido propagadas aos montes, consciente ou não conscientemente, mas que estão presentes, infelizmente, na pregação de muitos dos nossos pastores também. Irmãos, é preciso manter este duplo combate no nível espiritual através da oração, através da súplica a Deus para que mude toda essa realidade, e também no nível do conhecimento, buscando uma formação adequada que te ajude de fato a ter segurança diante daquilo que você crê e assim permanecer firme na verdade, embora muitos dos nossos pastores acabam por não afirmar esta verdade, não defendê-la. Pelo contrário, alguns até mesmo a negá-la em muitas ocasiões. Permaneçam firmes.
Então permaneçam firmes e não abandonem a igreja. Permaneçam firmes e não deixem de amar aqueles que são seus pastores. Seja o Santo Padre, o Papa, sejam os bispos, sejam os sacerdotes. Mas o amor que nós devemos a eles, o respeito que devemos a cada uma das autoridades, não implica em silêncio, em omissão ou em covardia. Apresente, repito, apresente com humildade, mas com verdade, aquilo que é inquietante, aquilo que é desconfortante, aquilo que é incoerente com ao Evangelho, com o ensinamento da Santa Igreja, e cobre esta coerência, cobre esta mudança, esta adequação das palavras e das atitudes dos seus ministros consagrados com o que a Igreja sempre ensinou. Que a Santíssima Virgem, Nossa Mãe do Céu, possa ajudar a cada um a permanecer fiel, a conhecer a verdade e a vivenciá-la, e a perseverar nesta vida de comunhão com Deus, a fim de que possa se unir a Ele de maneira plena na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.